Bom, boa tarde, né? Meu nome é Daiane, eu sou do curso de administração e minha equipe vai apresentar o trabalho sobre ética e eutanásia. Olá, pessoal, boa tarde. Eu também sou do curso de administração e meu nome é Danilo. Oi, gente, boa tarde. Meu nome é Giovana e eu também sou do curso de administração. Oi, gente, boa tarde. Meu nome é Caroline e eu também sou do curso de administração. Oi, gente, boa tarde. Meu nome é Giovana e eu também sou do curso de administração. Joia, agora eu vou colocar aqui para vocês os slides para a gente apresentar. Bom, então, como eu já falei para vocês, né, nosso tema é ética e eutanásia. Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre as definições de eutanásia, ortotanásia, distanásia e mistanásia. Bom, para vocês conseguirem entender melhor, eu vou dar umas definições bem simples para o entendimento. Então, assim, eutanásia, a gente pode separar essa palavra entre o prefixo e o sufixo. Eu e tanásia. Tanásia é morte. Então, cada uma dessas definições serão algum tipo de morte, tá? Eutanásia, a gente pode considerar como eu sendo aí os médicos, tá? Então, no caso, tanásia é morte e eu é praticado, então, aí pelos médicos, pelos pessoais responsáveis, né? A eutanásia é considerada uma morte rápida e sem dor, né? Um paciente, então, que está em estado terminal, né, com uma doença incurável, que não há possibilidade de tratamento, ou seja, não possui um tratamento efetivo mais para ele, é aplicada aí a eutanásia. Tá, lembrando que a eutanásia é considerado crime, tá? Mas isso o pessoal vai falar um pouquinho mais para frente. Aí temos a eutanásia ativa, que acontece quando se apela a recursos que podem findar com a vida do doente, como, por exemplo, a injeção letal, medicamentos aplicados em doses excessivas e etc. Então, a eutanásia é uma morte mais rápida, tá? Aí temos a ortotanásia. Tanásia, então, é morte, e orto é um prefixo que vem do grego. Significa justo, direito, ou seja, ortotanásia é considerada uma morte justa, uma morte correta. Ela também é conhecida como eutanásia passiva, né? O ortotanásia é o ato de parar com atividades ou tratamentos que prolonguem a vida de forma artificial. Isso também acontece em casos de pacientes com estado terminal, tá? Então, é o ato de parar a atividade. Acho legal citar aqui para vocês o caso da apresentadora Hebe. Ela estava aí com câncer em estado terminal, tá? E ela decidiu parar o tratamento. Ela simplesmente não quis seguir com o tratamento do câncer. Ela quis parar, né? E quis aí que a morte fosse vinda aí naturalmente, tá? Aí temos a distanásia. Então, tanásia, novamente, é morte, e dis é um prefixo grego sobre afastamento, distanciamento. Ao contrário da eutanásia e da ortotanásia, a distanásia é o ato de prolongar o máximo a vida da pessoa que tem uma doença incurável. Implica aí, então, numa morte mais lenta, mais sofrida, tá? Ela é recorrida aí, no caso, em aparelhos para a pessoa se manter vivo, tá? Aí temos a mistanásia também. Mis quer dizer aí miserável, uma morte antes da hora, conhecida também como uma eutanásia social, que alguns, né,
falam esse conceito de eutanásia social para a mistanásia. A mistanásia acontece em casos de omissão de socorro, imprudência no atendimento ou falta aí de conhecimento no atendimento, negligência, pode ser médica, né? E imperícia, tá? Então, esses são alguns conceitos para vocês. A discussão aí acerca dos valores sociais, culturais e religiosos envolvidos na questão da eutanásia vem desde a Grécia Antiga. Por exemplo, Platão, Sócrates e Epicuro defendiam a ideia de que o sofrimento resultante de uma doença dolorosa justificava o suicídio. Então, eles eram aí a favor, né? Já Aristóteles, Pitágoras e Hipócrates, ao contrário, condenavam o suicídio. No juramento de Hipócrates consta: eu não darei qualquer droga fatal a uma pessoa, se me for solicitado, nem sugerirei o uso de qualquer um deste tipo. Então, embora seja um tema bastante atual e bastante polêmico, podemos encontrar registros de prática de eutanásia desde o século V a.C. E é importante ressaltar que o tipo de eutanásia praticada nas civilizações antigas tinha como intuito não só o alívio do sofrimento, mas também a higienização da sociedade. Na Grécia, por exemplo, na Grécia Antiga, Platão, Sócrates e Epicuro aceitavam o suicídio, né, como uma forma válida de acabar com o sofrimento causado por doenças incuráveis. Em Esparta, era comum lançar ao monte Taygeto recém-nascidos que apresentavam defeitos físicos. Então, aí, esses bebês eram lançados nesse monte Taygeto, caso apresentasse alguma deficiência física. Na Índia, pessoas aí com doenças incuráveis tinham suas bocas e narinas tampadas com barro e depois eram jogadas ao rio Ganges. Povos nômades e índios de algumas tribos brasileiros matavam os idosos, guerreiros, feridos e doentes para que não ficassem abandonados na floresta. Então, é um tipo aí, é uma prática já vinda desde a antiguidade, né? Só que colocada aí em cada cultura de um modo diferente de aplicar. Dando continuidade ao que a Daiane estava falando, a gente coloca aí a história da eutanásia antes de sua própria criação. Por exemplo, os povos celtas, eles tinham como hábito que os próprios filhos matassem seus pais quando estivessem doentes ou idosos. E também a Cleópatra, ela criou uma academia para que fossem estudadas formas menos dolorosas da morte. Agora eu vou fazer uma linha do tempo sobre a eutanásia. E aí a gente começa falando sobre entre os anos 1914 e 1935. Grande parte das teses feitas em faculdades no Brasil, como Bahia, São Paulo, Rio de Janeiro, e as faculdades da Europa, elas tinham como objetivo eliminar os deficientes, pacientes terminais e portadores de doenças consideradas indesejáveis. E era usado como, na verdade, o propósito higienização social. Eles buscavam muito essa perfeição. A lei para a legalização da eutanásia voluntária ela foi proposta no ano de 1931 na Inglaterra pelo Dr. Millard e foi discutida até mais ou menos 1936. No entanto, ela foi recusada pelas câmaras dos Lordes. Foi em 1934 que foi incluso no Código Penal do Uruguai a possibilidade de fazer o uso da eutanásia através da possibilidade do homicídio piedoso. A legislação ela prossegue até os dias atuais. Em outubro de 1939, teve início o programa nazista de eutanásia, que tinha como objetivo eliminar as pessoas que não mereciam, entre aspas, continuar vivas. A Igreja Católica ela se posicionou a respeito em 1956, sendo contra o uso e com justificativa por ser contra a lei de Deus. O Papa Pio XII
no ano de 1957, ele aceitou ser usada com a intenção de diminuir a dor, porém, o efeito não podia ter um vínculo com a causa da morte do paciente. Em 1980, uma declaração foi referente à eutanásia, ela foi divulgada com proposta do duplo efeito e descontinuação desse tratamento fútil. Em 1981, a Corte de Rotterdam estabeleceu os critérios usados como auxílio à morte. Já em 1990, a Sociedade Médica dos Países Baixos e o Ministério da Justiça, eles estabeleceram uma rotina de notificação em casos de uso da eutanásia, que no caso eles não eram autorizados e tinham como objetivo isentar os profissionais que ali estavam praticando. No ano seguinte, houve uma tentativa falha de introduzir a eutanásia no Código Civil da Califórnia e também, no mesmo ano, a Igreja Católica, através de uma carta para o Papa João Paulo II, aos bispos, reiterou a sua posição contrária ao aborto e à eutanásia. Ele descartou a vigência de que as escolas e os hospitais católicos eles deveriam exercer discussões sobre esses temas. No ano de 1996, o território do norte da Austrália aprovou uma lei que tornou oficialmente possível a eutanásia. Poucos meses depois, essa lei foi revogada e a eutanásia se tornou, na Austrália, impossível. Ainda no mesmo ano, o Senado Federal ele apresentou um projeto de lei que previa a possibilidade da eutanásia no Brasil, mas a avaliação ela foi mal sucedida. Em 1997, o Tribunal Constitucional da Colômbia decidiu que ninguém é criminalmente responsável por tirar a vida de um paciente terminal que claramente concordou com isso. É importante descartar nesse momento que a Colômbia ela foi o primeiro país sul-americano a ter o movimento pelo direito à morte criado em 1979. Dando continuidade, em outubro de 1997, o estado de Oregon, dos Estados Unidos, legalizou o suicídio assistido, o que não causou uns olhares bons para isso. As pessoas não interpretavam a ajuda da eutanásia de forma boa. No ano de 2000, a Câmara dos Representantes da Holanda ela aprovou uma parte do plenário para auxiliar a legislação de morte. E essa lei ela permite que até menores iniciem esse procedimento. O Senado ainda carece a aprovação, mas a aprovação já é dada como certa. A lei apenas permite que os procedimentos legais passem por procedimentos que foram acordados pelo judiciário holandês. Aí temos também a posição forte do Vaticano, que mostra que a lei viola a dignidade humana e tem causado fortes repercussões em todo o mundo. Bom, eu vou falar sobre a formação da consciência e da liberdade. O direito à vida é um direito fundamental da Constituição Federal e dele se derivam todos os outros direitos. O Estado ele é responsável por assegurar esse direito e garantindo que todos os indivíduos tenham uma vida digna. Portanto, ele proíbe a eutanásia. Entretanto, deve ser avaliado que uma parcela da população acredita no direito de uma morte digna. A morte, para eles, é encarada como uma fase da vida apenas, onde a dignidade deve ser preservada até o fim. Esse direito a uma morte digna pode ser considerado uma derivação do direito à vida digna, pelo ponto de vista da liberdade de consciência, tendo em mente que o ser humano não é apenas um ser biológico, mas possui também um lado psicológico que é livre para escolher como, onde e quando sua vida ocorrerá. Então, para que haja uma vida digna, é necessário também haver uma morte digna. Com os avanços da medicina e da tecnologia, existe hoje a bioética, que é um estudo que utiliza a medicina, a biologia e a ética para assegurar as condições necessárias para que os profissionais da saúde
os profissionais da saúde trabalhem com base na dignidade humana. Fundada nos princípios da autonomia, onde o paciente ele é responsável por escolher se quer ou não realizar certos tratamentos, com exceção daqueles que não possuem condições para tomar tal decisão. O princípio da beneficência, realizado quando o paciente não tem condições de decidir, portanto a escolha ela fica na mão de terceiros. E outro direito fundamental é o direito à liberdade, que deve ser analisado nessa situação, visto que através desse o indivíduo tem consciência sobre si e sobre os outros ao seu redor, sobre os seus direitos e deveres, e pode ser capaz de reconhecer o que lhe convém, como quer passar a sua vida e até mesmo como deseja chegar ao próprio fim. A vida é algo muito complexo que não pode depender apenas de um sentido biológico, nem se limitar a um sentido religioso. Deve-se avaliar que o ser humano, lembrando que diferente dos outros seres, o homem ele está no mundo para entendê-lo e também para compreender a si mesmo, formando assim o seu próprio conceito de vida. Então, através do direito, a questão de vida humana assume um caráter filosófico, buscando sempre suprir o direito a uma vida digna. Vou falar um pouco da legalidade da eutanásia. A eutanásia não é crime em 4 países europeus: Holanda, Bélgica, Luxemburgo e Suíça. Na Europa, a eutanásia foi discriminada em 2002 na Bélgica e na Holanda. Nos Estados Unidos, há 5 estados onde a prática da eutanásia está regulamentada. No Canadá, a eutanásia é possível desde 2016. E já no Uruguai e a Colômbia são outros 2 países do continente americano onde é possível antecipar a sua morte. Segundo o Código Penal brasileiro, a eutanásia é considerada crime no Brasil. A prática da eutanásia, quer seja ativa ou passiva, é punida por nossa legislação penal em vigor, de acordo com o dispositivo que trata do homicídio, que é do artigo 121 do Código Penal. De acordo com o Código Penal brasileiro, as penas para quem causa a morte de um doente podem variar de 2 a 6 anos, quando comprovado o motivo de piedade, há até 20 anos de prisão. O parágrafo 4º do artigo 121 estabelece: não constitui crime deixar de manter a vida de alguém por meio artificial, se previamente atestada por 2 médicos a morte como eminente e inevitável, e desde que haja consentimento do paciente ou, em sua impossibilidade, de cônjuge, companheiro, ascendente, descendente ou irmão. O artigo 3º dos direitos humanos estabelece que todo homem tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. O direito à vida tem um conteúdo de proteção positiva que impede configurá-lo como o direito de liberdade que inclua o direito à própria morte. O Estado garante o direito à vida. Dessa forma, proíbe a morte provocada, como a eutanásia. Constitucionalmente, o homem tem direito à vida e não sobre a vida. Ao Estado, cabe garantir e assegurar o direito à vida, o que nos leva, desta forma, à proibição da eutanásia, visto que esta é uma morte provocada e vai ao encontro ao direito que nos é ou deveria ser assegurado pelo Estado. No conceito constitucional de vida, um indivíduo nessas condições não apresenta mais vida. A sua vida, em aspas, já foi tirada involuntariamente. Bom, eu vou falar um pouco sobre a cultura religiosa e a eutanásia. A eutanásia é uma das maiores questões a ser debatida no século XXI. E quando relacionada à religião, ela acaba se tornando um tabu. Quando se trata de vida ou morte, mesmo se diferenciando em vários aspectos, as religiões instituem limites éticos e morais aos indivíduos que a seguem.
Referente à questão da eutanásia, as grandes religiões abordam o assunto utilizando como suporte suas visões baseadas nas vontades divinas que eles adotaram. E eu separei 3 religiões para falar sobre o posicionamento delas. No catolicismo, o comando bíblico "não matarás" é usado como um guia sobre a questão da eutanásia. Aos olhos de seus seguidores, esta abordagem é vista como homicídio de pessoas inocentes e, de acordo com uma declaração do Vaticano de 5 de maio de 1980, tal ato da parte do homem constitui uma recusa da soberania de Deus e do seu desígnio de amor. A ortotanásia, de certo modo, é aceita, porque, em caso de morte inevitável, a medicação que está apenas prolongando a vida do indivíduo pode ser suspensa. Os judeus também desaprovam a eutanásia, pois dão à vida caráter sagrado, ou seja, a vida pertence apenas a Deus, o homem não pode possuí-la e não pode encurtá-la, considerando o sofrimento do paciente. Em alguns casos, quando o tratamento é tido como ineficaz, o paciente é permitido suspender o tratamento do paciente, caso ele faleça dentro de 3 dias. Dentre as religiões mencionadas, o budismo ele apresenta um ponto de vista diferente, pois apesar da vida ser considerada sagrada, ela não possui um caráter divino. Eles valorizam a consciência do indivíduo. Eles acreditam na determinação pessoal em relação à morte, o tempo e a forma que isso ocorrerá. E eles compreendem que manter um paciente inconsciente vivo é um erro. Eles admitem a utilização de medicamentos que aliviam a dor do paciente, mesmo que acabe levando-o à morte, pois o mais importante é que a mente esteja em paz na hora do falecimento. Contudo, eles buscam manter o equilíbrio entre o desejo do paciente e a responsabilidade médica de manter a vida. Bom, agora a gente vai falar sobre os argumentos a favor e contra da eutanásia. Calma! Meninas, isso, desligar o áudio. Bom, argumentos a favor. É uma forma, então, de evitar a dor e o sofrimento a pessoas que estão em fase terminal da doença ou sem qualidade de vida. Morrer de forma pouco dolorosa é significado de morte digna. O doente não tem só o direito à vida, mas também o direito à morte. Em termos religiosos, não basta dizer que Deus deu a vida e por isso só ele pode escolher o momento e a forma de morrer. Seria necessário referir que Deus criou o homem como ser inteligente e livre. Dessa forma, não lhe pode ser negado o direito de escolher a forma e o dia da morte. Para muitos doentes, a vida depois da morte faz com que esta não seja vista como um fim, mas sim como um começo de vida melhor. Aceitar o pedido da eutanásia seria respeitar a autodeterminação do paciente sobre o seu corpo e vida. Seria um aumento do respeito pela vida humana. A eutanásia é um pretexto para se lidar mais humanamente com um problema de sofrimento prolongado. É mais humano praticá-lo do que forçar o doente a viver uma vida de sofrimento insuportável. Existem muitas objeções à prática da eutanásia, tanto a nível religioso, ético como político. Vou falar alguns argumentos contra. Do ponto de vista da religião, as contradições vêm do facto de verem a eutanásia como usurpação do direito à vida humana. Os médicos consideram a vida sagrada. Logo, nessa perspectiva de ética médica, tendo em atenção o juramento de Hipócrates, a eutanásia é considerada homicídio. Assim, os médicos têm de assistir os pacientes, dando-lhes todos os meios para a sua sobrevivência. A eutanásia viola as normas básicas da medicina. Há muitos anos que os médicos juram não matar ao receitar os medicamentos.
Talvez por isso os doentes lhes confiem as suas vidas. A eutanásia destrói a confiança dos pacientes nos médicos, pois a missão deles é combater a morte, promover a cura e aliviar o sofrimento. Bom, é esse, então, o nosso trabalho sobre ética e eutanásia. Obrigada, professor. Obrigada a todos do grupo.